palavra de Deus comigo, um texto muito conhecido por todos nós, né? Todo pentecostal gosta de pregar isso aqui, irmãos. Amém? Glória a Deus. Ezequiel capítulo 37, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 em diante, está escrito assim: e veio sobre mim a mão do Senhor. A mão de quem, irmãos? E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam sequíssimos, diga comigo, sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram cada osso ao seu. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu a pele sobre eles e por cima, mas não havia nele espírito. E me disse: profetiza o espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor. Está observando que Deus está deixando claro aqui que é ele? Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e puseram em pé um grande exército em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos cortados. Portanto profetize e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a casa de Israel. Senhor, nós queremos engrandecer o teu nome. Obrigada pela sua poderosa palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, tu sabes que eu não posso, que eu não sou, que eu não tenho, mas tu podes, tu és, e o Senhor, ó Pai, é grande e poderoso. Pai, neste momento que o Senhor venha fazer aquilo que a medicina não pode fazer, aquilo que o advogado, que o juiz não pode fazer, aquilo que um pastor não consegue alcançar. Ó Deus, no nome de Jesus, sendo o Senhor tão poderoso, torna as nossas mentes cativas em obediência à tua palavra. E toma minha vida como vaso de barro que sou, para que a honra e a glória seja somente tua neste altar. Senta dando glória. O capítulo 37, que nós acabamos de fazer menção, Ezequiel está narrando para nós aqui uma visão do Senhor Deus. O Senhor levou em espírito, levou Ezequiel em espírito, lhes conduziu, pegou pela mão, lhes conduziu a um cenário aonde havia um vale cheio de ossos sequíssimos. O Senhor chama, irmãos, esse profeta em um cenário um pouco conturbado. Ezequiel, ele está profetizando no cativeiro babilônico. Ezequiel, ele é contemporâneo de Jeremias, de Daniel, né? Daniel está profetizando no reino Medo-Persa.
Jeremias está profetizando para aqueles que ficaram. E Ezequiel, ele está às margens do rio Quebar, ali profetizando para o povo que estava cativo na Babilônia. E quando ele está próximo ao rio Quebar, ali a Bíblia vai dizer que Ezequiel, ele tem muitas visões, né, da parte de Deus. E uma delas, Deus chega a Ezequiel e Deus coloca diante de Ezequiel um rolo. E Deus diz a Ezequiel: Ezequiel, come deste rolo. Come deste rolo. E você, Ezequiel, profetiza. Ezequiel, eu estou colocando você no meio de um povo obstinado ao pecado. Ezequiel, um povo de dura serviço. Ezequiel, fala a este povo, mesmo que eles ouçam ou não ouçam, mas você profetiza sobre este povo. Ezequiel entende que a responsabilidade da palavra não é sua. O que eu tenho com você, Ezequiel, é entre eu e você. Eita, arabagaçúria. Então, Ezequiel, abre a sua boca e profetiza. Eu quero dizer para você que eu vim da parte de Deus, não falando com a minha boca, porque eu nada tenho, mas eu vim da parte de Deus profetizar aquilo que o Senhor colocou na minha boca, aleluia. Para quem não sabe, Ezequiel, ele não era profeta e nem filho de profeta. Ezequiel, ele era sacerdote e filho de sacerdote. E quando Nabucodonosor veio pela segunda vez e levou aproximadamente 10.000 cativos, Ezequiel, ele estava incluído entre eles. E ele então, ele vai para o cativeiro babilônico. E é interessante que quando eles chegam na Babilônia, quem canta, não canta mais. Quem exerce os ofícios sacerdotais, não vai exercer mais. E quando nós lemos Salmo 137, o Cântico dos Exilados, eles dizem assim: nós sentamos junto aos rios da Babilônia. E ali nós sentamos e choramos. E aqueles que nos levaram cativos, aqueles que nos destruíram, pediam que nós cantássemos uma canção de Sião a eles, para que alegrasse o coração deles. Mas como cantaremos se nós estamos em terra estrangeira? Como cantaremos uma canção se nós não estamos em Sião? Nós penduramos as nossas harpas no salgueiro. Eles não cantavam mais, então eles penduraram as suas harpas no salgueiro. Harpas penduradas no salgueiro, irmão, representa frustração ministerial. Esse povo estava frustrado. Ezequiel estava frustrado, porque quando Ezequiel chega na Babilônia, ele não vai ser mais sacerdote, ele não vai exercer mais a sua função, os seus ofícios sacerdotais. Pastora, como você prova para mim na Bíblia que Ezequiel estava frustrado? Quando você abre a palavra de Deus no capítulo 2 do livro de Ezequiel, você vai ver o próprio Deus abrindo a boca e dizendo assim para Ezequiel: filho do homem, ponte em pé, porque eu falarei contigo. Deus, eu não sei quão grande é a sua frustração aqui nessa noite. Eu não sei quão grande você está frustrado, talvez no seu casamento, talvez na sua vida profissional, na sua vida ministerial. Mas eu vim com uma palavra da parte de Deus para entregar para você nessa noite e dizer para você: ponte em pé, porque eu falarei contigo. Deus está falando para você: eu não sei o que você está vivendo, mas Deus está falando para você: se coloque de pé, porque hoje eu tenho uma palavra para você. Irmãos, quais foram as causas que levaram Israel e Judá a estar debaixo de uma opressão, a viver debaixo de um jugo?
Debaixo de um regime pagão que era a Babilônia. Quais foram as causas? Para que nós possamos entender aonde eu quero chegar, que daqui a pouco eu começo a pregar, para que nós possamos entender quais foram as causas, nós temos que retroceder. Quando nós abrimos em Gênesis capítulo 22, versículo 17, nós vemos o próprio Deus dando uma palavra a Abraão. Deus diz a Abraão: Abraão, engrandecer-te-ei e multiplicarei grandemente a tua semente, Abraão, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Abraão, a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Ninguém entendeu isso. A sua descendência, Abraão, possuirá a porta dos seus inimigos. Abraão, de ti sairão reis, nações sairão de ti. Deus está se referindo-se a dois filhos de Abraão, as estrelas do céu. Quando Deus fala das estrelas do céu, Deus está se referindo a mim, a você, independente da cor, da raça, da nação. Nós somos os filhos de Abraão na fé. Quem crê nisso, dê glória. E quando Deus fala da areia da praia do mar, Deus estava falando de Isaac, de Jacó e das 12 tribos de Israel. Deus estava falando, e a aliança que Deus fez com este povo, irmãos, foi de honrá-los. A aliança que Deus fez com Israel foi de honrar, de cuidar, de abençoar, independente da situação, independente da tempestade que você tem vivenciando, porque quando Deus faz uma aliança, Ele cumpre. A palavra diz lá em Hebreus 10, 23, retenhamos firme a nossa confissão de esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Eu quero dizer que independente da tempestade, a aliança que Deus fez com você, Ele vai cumprir. A promessa que Ele fez na sua vida, Ele vai cumprir. Eu quero dizer que não importa, eu estou vendo uma grande tempestade na vida de alguém aqui nessa noite, mas um dia houve uma grande tempestade que acabou com a raça humana. Houve uma chuva abundante, mas depois da chuva, quando a Bíblia diz que a arca repousa em terra, Deus aparece para Noé e Deus faz uma aliança. Deus faz uma aliança com Noé. Deus faz uma aliança com toda a humanidade. Deus fez aquela aliança comigo e com você. Deus diz a Noé: Noé, nunca mais eu destruirei a terra com água. Noé, eu vou colocar um sinal sobre o céu, e todas as vezes que eu olhar para este sinal, eu vou me lembrar da aliança. Eu quero dizer para você que todas as vezes que o Senhor olha para Jesus, você, alabassúria, você foi comprado pela graça. Toda vez que o Senhor lembra do sacrifício que Jesus fez por você, Ele lembra da aliança. Lamanai, suriande conde alabassúria. Quem gosta do arco-íris? Quem é de nós que quando passa uma chuva, aparece aquele arco-íris, todo mundo para e olha o arco-íris. Quem vê o arco-íris todas as vezes? Não é verdade? Então quero dizer para você que a aliança que Deus fez com você, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você crê nisso em nome de Jesus? Aleluia. Irmãos, eu quero dizer para você no nome de Jesus, que Deus, Ele é fiel. Mas a Bíblia diz que o povo não foi fiel. Por inúmeras vezes Israel quebrou aliança com o Senhor. Por inúmeras vezes Israel quebrou a aliança. Israel não foi fiel, conforme o ciclo vicioso típico da sua conduta, porque infelizmente, dado ao pecado de idolatria, entre outros pecados, a Bíblia diz que Israel tornava a pecar. E Deus começa a levantar profetas para advertir o seu povo.
Deus levanta Jeremias, e quando você abre em Jeremias capítulo 2, versículo 11, você vê o próprio Deus tomando a boca de Jeremias, e Jeremias vai dizer assim: ouvi uma nação que trocasse os seus deuses por outros deuses. Aí Deus vira e diz assim: mas vocês me trocaram por aquilo que não tinha valor algum. Vocês me trocaram por aquilo que não valia nada. Houve uma nação. Deus vai levantar profetas. Eu quero dizer que Deus ama tanto eu e você. Pastora, que palavra é essa? O Senhor disse para mim: pregue bênção, mas mostre para o meu povo. Porque muitas vezes nós fazemos campanha, muitas vezes nós estamos nos cultos, muitas vezes nós estamos diante da presença de Deus, mas por causa de uma vírgula nós desonramos o Senhor, nós entristecemos ao Senhor, e nós deixamos de ser abençoados. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, a parte B do versículo, a palavra vai dizer assim: o Senhor diz para Eli e os seus filhos, o Senhor diz assim: longe de mim, porque aqueles que me amam, aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desonram, eu desonrarei. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: coisa boa é honrar esse Deus. Diga para essa pessoa. Diga assim: coisa boa é honrar esse Deus. Diga: coisa boa é viver diante da presença desse Deus. Eu quero dizer que Deus é fiel na sua vida. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 59: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e eu, e os vossos pecados encobrem o meu rosto e eu não consigo ver. Deus está falando aqui nessa noite: eu estou com o meu braço estendido, eu estou com a minha mão estendida, porque a sua ira dura só um momento. A ira do Senhor, em Salmo 30, dura só um momento. No favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus é favorável à vida. A ira de Deus não é para sempre. A ira de Deus não está irado com você para sempre. Deus não fica irado comigo para sempre. É só um momento. Deus é favorável em nos abençoar. Meu Deus, Shunalabadagassuri, eu estou com vontade de pregar. Romanos capítulo 12, o escritor tomado pelo Espírito Santo, meu Deus, como eu gosto desse versículo, irmãos. Ele abre a boca, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Em outra tradução: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, ou seja, não vos tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória, ai. Eu estou sentindo uma unção aqui neste púlpito. Eu estou sentindo Deus trabalhando de uma forma sobrenatural na minha vida, na sua vida. Canta lá, Bassúria. Nós só podemos experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando nós não nos conformamos com aquilo que parece ser. Não podemos tomar a forma deste mundo. Não podemos andar segundo os cursos desse mundo, segundo o sistema deste mundo, porque o Senhor te ama. Você tem que andar como Ele, você tem que falar como Ele, você tem que agir como Ele. Você tem que ouvir como Ele. O Senhor está aqui nessa noite. Por que Deus leva Ezequiel a este vale de ossos secos? Irmãos, eu não sei se você conhece o processo de cremação. Quem já viu uma pessoa sendo cremada? Se você nunca viu, vai lá no YouTube que lá tem. Eles vão pegar o cadáver. Quem quer ser cremado aqui? Nunca mais vai querer. Pronto, falei. Você pega o cadáver e vai colocar num forno de aproximadamente... Irmãos,
de 2.000 graus de temperatura, né? E ali vai queimar todinha a sua carne. Você quer ainda ser queimado, irmã? Deus abençoe, amém? Glória a Deus. E aí, então, o que vai sobrar? Não vai conseguir queimar tudo. Porque você sabia que os seus ossos é mais forte que cimento? Sabia, né? Então você está sabendo, né? Então, irmãos, aí o que eles pegam que sobrou, pega aquele restante de ossos, coloca num triturador e vai triturar. Vai triturar todos os seus ossos e vai virar poeira, né? Até ficar sequíssimo, até virar pó. Então, aplicando essa verdade a esse texto, nós podemos ver que se jogar um cadáver na superfície da terra, em decomposição natural, os ossos levariam anos e anos para se tornar sequíssimos. E quando Deus leva Ezequiel, todos aqueles ossos estavam na superfície. O que Deus está querendo dizer com isso aqui? Deus olhou para Ezequiel e falou: Ezequiel, o negócio aqui não é da agora. Faz tempo que esse povo está me irritando. Faz tempo que eu perdoo. Eles vai e volta. Está parecendo aqueles ping-pong que vai e volta. Ezequiel, o negócio aqui é complicado. Faz tempo, Ezequiel. Faz tempo que isso está acontecendo. Não é de hoje. E a palavra de Deus diz que eles estavam no exílio. Eles estavam lá no exílio na Babilônia, e eles choravam, e eles disseram no versículo 11 do capítulo 37, porque pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Pereceu, nós não temos mais esperança, que tudo, nós estamos cortados da presença de Deus. Por que que eles disseram isso? Porque lá em Êxodo capítulo 32, versículo 33, Deus abre a boca, quando Deus quer fumegar o povo no deserto, Deus abre a boca e diz para Moisés: Moisés, aquele que pecar, eu riscarei o seu nome do meu livro. E a palavra vai dizer então que eles lembravam, se você vê os historiadores dizendo, eles lembraram que Deus disse a Moisés: nós pecamos, nós estamos cortados da glória de Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se você chegou sem esperança, diante de alguma situação. Você entrou neste vale, mas a palavra diz em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu não sei quão grande é o teu vale, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você o que Ele diz para Sara: haveria alguma coisa difícil para mim? Tem algo que eu não posso fazer na sua vida? Há alguma coisa que eu não posso? Se eu quero, eu tiro da sepultura. Lázaro, sai para fora. Mas se eu quero, eu desço na sepultura. Se eu quero, eu empobreço. Mas se eu quero, eu enriqueço. Deus está falando para você: haveria alguma coisa que eu não posso fazer na sua vida? Há alguma coisa que eu não posso mexer? Deus está falando para você: eu vim trazer uma palavra da parte de Deus aqui nessa noite, porque o Senhor é poderoso, misericordioso. A base de Deus não é a justiça, mas a base de Deus é a graça, a base de Deus é a misericórdia, a base de Deus é o perdão, é o amor. Eu quero dizer que o Senhor não pagou um alto preço. João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele amou. Diga para o seu irmão: Ele te amou. Diga: de tal maneira que Ele morreria só por você. Eu quero dizer para você que o Senhor está aqui nessa noite, dizendo para você que se Ele tivesse que subir naquela cruz, se Jesus tivesse que subir naquela cruz, somente pela tua vida Ele subiria. Porque a Bíblia vai dizer que uma alma, uma única alma, vale mais que o mundo inteiro. Eu quero dizer que o teu valor não excede em valor de rubins, de valores materiais. Ouro, prata, nada compra que nem comprar o nosso Senhor Jesus Cristo. O seu valor é sangue. O preço
preço que Jesus pagou por você é um preço de sangue. Eu não sei se você está entristecido, entrou aqui nessa noite desanimado, desamparado, dizendo: Senhor, para mim tudo acabou. Mas a palavra vai dizer em Isaías 64:4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você está esperando nele? Você está esperando nele? Eu quero dizer para você: pastor, meu negócio está estreito, estão me perseguindo. Ei! Isaías 43:13: ainda antes que houvesse dia, Deus diz: eu era. Ninguém vai escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem pode impedir? Pastor, eu não suporto mais. Olha a situação. Agindo eu, quem posso impedir? Pastor, eu não tenho mais o que fazer. Estou devendo aqui, devendo lá. O negócio está complicado. Nome no Serasa. Agindo eu, quem é que pode impedir? Pastor, o meu casamento. Agindo eu, quem é que pode impedir? Pastor, eu estou caída, não consigo mais me levantar. Agindo eu, quem é que pode impedir? Pastor, o médico deu a última palavra. Agindo eu, diz o Senhor. Ninguém impede o agir de Deus. Se você crê que Deus está usando a minha vida neste altar, eu só estou pregando para quem crê aqui. Quem não, essa palavra é para quem acredita. Eu vim trazer essa palavra da parte de Deus para quem acredita. Eu estou vendo muitas pessoas em vale, mas Deus está falando: pastor, eu não estou em pecado. Eu não vim pregar somente sobre pecado. Deus está falando para pessoas aqui, olha, que está numa situação tão caótica, mas chegou o tempo da exaltação. Eu quero dizer que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. O Senhor veio aqui nessa noite dizer para você que Ele vai injetar fé dentro de você, de uma tal forma. O que Deus escolheu de Israel não corresponde com o que Deus investiu em Israel, não é? Mas Deus não abre mão. Eu quero dizer que independente dos nossos desvios, não estou falando do seu, eu estou dizendo dos nossos desvios, Deus, Ele não abre mão. Se tem uma coisa que Deus não faz, é desistir de mim e de você. Deus, Ele não desiste. Como eu já te disse, a graça te alcançou. Escute, Deus pega Ezequiel pela mão. E Deus vai levar Ezequiel a um vale de ossos sequíssimos. Ele leva Ezequiel a essa realidade, a esse cenário, né? E Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, essa é toda a casa de Israel. Ezequiel, esse é todo o povo de Israel. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, não é verdade? Aí Deus fala para Ezequiel, e ele começou a andar sobre o vale. Como que anda sobre o vale? Como que anda diante da situação que você está vivendo? Como que vai andar? Você não está entendendo, você pensa que você está parado, mas tem alguém segurando a sua mão, ó. Vem. Está no vale, mas está andando, não está vendo. E quando você não aguentar mais, Ele te leva no colo. Porque Ele diz: eu te seguro na tua mão direita. Eu sou tua sombra e a tua direita. Deus está falando para você como é que anda no vale. Você não sabe, mas Deus está te carregando. Você não entende que Deus não é você. Você não entende que o Senhor nessa noite, Ele está te caminhando com você nesse vale. Irmão, sabe o que eu acho interessante? Que não foi a vontade de Ezequiel, que não foi a vontade do diabo, mas foi o Espírito Santo que levou Ezequiel. Muitas vezes nós agimos assim, ó: ah, se Deus não for, eu não vou. Ah, a gente fica com mimimi, não é? Ah, se não for assim eu não canto. Se não for assim eu não prego. Se não for assim eu não vou. Eu quero te dizer para você no nome de Jesus que não é do teu jeito. Não é do teu jeito, é do jeito dele.
Não é do teu jeito, é do jeito dele. Em nome de Jesus. Ele não está perguntando se você quer ir. Ele não perguntou para Ezequiel. Não teve um tete a tete com Ezequiel e disse: Ezequiel, vem aqui, querido, vamos fazer uma reunião. É o seguinte, eu vou te levar num vale. Você quer ir? Não. Deus pega e leva. Eu quero dizer que ainda Deus é absoluto e a vontade dele que permanece. Muitas vezes você não entende onde você está, porque eu estou aqui. Deus pegou e levou. Deus está falando para você: é eu que tenho pegado você e levado. E o tempo é de Deus, o tempo é dele, a hora é dele. Você só vai sair desse vale na hora dele. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu quero, para o final dessa palavra, trazer para você algo, uma aplicação que Deus colocou hoje em meu coração. Algo que Deus colocou hoje. No versículo 7, enquanto Ezequiel profetizava, e Deus está perguntando para você nessa noite. Deus pergunta: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Deus pergunta para você nessa noite: filho do homem, poderia haver vitória em meio a essa situação? Deus está perguntando para você: você acha que eu posso fazer alguma coisa em meio a essa situação? Filho do homem, poderá haver vitória, restauração, avivamento diante de todo esse quadro? Olha o que Deus está falando. E a palavra vai dizer que no versículo 7, enquanto Ezequiel profetizava, houve um ruído. Diga comigo, um ruído. Houve um barulho. Eita, meu Deus do céu. Enquanto Ezequiel profetizava, a Bíblia vai dizer que houve um rebuliço. Meu Deus, sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Não se assuste quando começar a acontecer um rebuliço na sua vida. Muitas vezes as coisas têm que se mexer. Ai, irmão, o negócio está complicado. Meu Deus do céu, não se assuste quando houver um barulho. O rebuliço vai ser um rebuliço tão grande. Eu vejo um vento passando aí na tua vida e vai ser um rebuliço. Sabe por quê? Porque quando Deus mandou Ezequiel profetizar, e ele ouviu um ruído, aí ele viu um rebuliço. Meu Deus, olha o que Deus está falando aqui. Um rebuliço. Aí a Bíblia vai dizer que cada osso foi ao seu. Você está entendendo? A mão voltou para o braço, o pé voltou para a perna voltou no seu lugar, o crânio veio para o seu lugar. Sabe o que Deus está falando para você? O rebuliço que eu vou fazer na sua vida é porque eu vou colocar cada coisa no seu lugar. O rebuliço que você vai ver é porque eu vou colocar cada coisa, aquilo que o diabo bagunçou, aquilo que os meus desvios bagunçou, Deus vai pôr cada osso ao seu osso. Deus fala: a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou organizar essa situação. Meu Deus, eu estou sentindo uma unção de Deus aqui. Se fosse eu de você, glorificava. Se fosse eu de você, exaltava. Porque essa palavra não é minha. Essa palavra não é de Buda. Essa palavra não é de Maomé. Essa palavra não é de Hare Krishna. Essa palavra não é do pastor Vanderlei. Essa palavra não é do padre Cícero. Mas essa palavra é de Jesus Cristo. Eu estou sentindo uma unção, irmãos, um fogo de Deus para te dizer isso aqui nessa noite. Deus está colocando as coisas no lugar. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Você não sabe por onde começar. Mas Deus é perito para arrumar aquilo que quebrou. Meu Deus, Deus é perito para organizar a sua vida. Pastor, ó, está tudo destruído. Eu não sei mais se há como reconstruir. Espera aí. Daqui a pouco você vai ver o rebuliço. Daqui a pouco você vai ver o movimento. Estou sentindo na graça aqui. Versículo 8, a Bíblia diz que eu olhei. Ele diz: eu olhei. Eu quero dizer que você vai ver.
Não é simplesmente assim, ai, aconteceu. Não, Deus vai te mostrar o que Ele está fazendo. Você não ficar alheio a essa situação. Deus vai mostrar porque Ele permitiu esse vale, porque Ele te levou nesse vale. Deus vai te mostrar para você o que Ele está fazendo, porque o agir de Deus é perfeito. Deus não atrasa, Deus não tarda, mas Deus chega na hora. Há um tempo determinado para cada coisa. Não adianta querer colocar os carros diante do boi. Não adianta se mexer. Fique quieto, fique quieto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado na terra, e serei exaltado entre as nações. Você vai exaltar o nome do Senhor por tudo que está acontecendo. Deus disse para Pedro: Pedro, você não entende o que eu estou fazendo hoje, mas você vai ver amanhã. Quando meu filho tinha 3 anos, eu perdi um bebê. Eu estava de 10 semanas, só que não foi um aborto, porque não podemos dizer simplesmente um aborto, porque um aborto não é simples. Mas eu tive gravidez de mola, e eu não sabia o que era isso. E o meu médico, não vou citar o nome dele, porque não vai pagar cachê para a igreja, né? E fazer a propaganda. E o médico, foi o primeiro caso, ele disse: Dulce, entre 1000 mulheres, uma pode acontecer. A mulher grávida tem 2,5% de hormônio dentro do útero. Eu estava com 5% de hormônio. E o meu bebê, na hora que falou, vamos formar o bracinho, a perninha, virou tudo cápsula e grudou nas paredes do útero. E Deus, antes disso, eu quero te dizer que aquele que anda com Deus não vai morrer assim. Deus, 2 meses antes disso, disse para mim assim: filha, estou eu te livrando da morte. Eu disse: meu Deus. E aí um dia tinha uma reunião de irmãs na igreja, eu ia sair na porta, o Espírito Santo disse: você está grávida? Eu falei: ficou. Estou grávida. Jesus, estou grávida não. Misericórdia. Não queria ficar grávida. Naquele tempo. Irmãos, eu quero dizer que daí eu fiz o exame, ano de 2000. Dia 3 de maio eu fiz o exame. Estava grávida. 7 de junho eu passei na ultrassom. O médico disse: você está entre a vida e a morte. Falei: como é que é? Como é que é? Que mistério é esse? Ele falou: você está entre a vida e a morte. Mas Deus não teria me dito que eu ia me livrar da morte? Pois bem, eu fui para o municipal, que eu não tinha convênio. E ali eu fiquei 4 dias no hospital sobre o soro, né? Esperando para ir para a sala de cirurgia. Só que acontece, meu irmão, que eu não tinha nada para abortar. E eu estava num passo para aquelas cápsulas de sangue romper e ir para o meu pulmão e eu morrer com embolia pulmonar. E eu fiquei durante 4 dias ali. Eu quero dizer que eles tiraram todo mundo, me colocaram num quarto. A igreja se levantou em oração. Eu já estava toda cheia de óleo, tanto pastor, porque minha família é uma família pastoral. Eu venho de uma família grande pastoral. Os pastores, todos que conhecia, orando por mim. E nisso tinha uma enfermeira lá terrível, né? Aí quando foi no domingo, eu estava 4 dias sem comer, sem beber, esperando para ir para a sala de cirurgia, e nada. Isso era por volta de 7 da noite. Eu estava dormindo, aí eu acordei. De repente eu comecei a orar em línguas. E aí de repente eu comecei a sentir uma graça do Espírito Santo. E eu comecei a orar. E eu comecei a sentir um poder do Espírito Santo tão grande dentro daquele quarto. De repente eu não vi mais nada. Eu falei: meu Deus, eu estou fraca mesmo. Eu vi uma fumaça branca dentro do quarto. E de repente eu ouvi uma voz e o Senhor disse assim: filha, não disse eu que estaria te livrando da morte? Hoje mesmo eu te tiro desse leito de dor.
Entenda que o teu hoje Deus não é o seu calendário. Deus disse, hoje mesmo eu tiro você daí. Passou um tempo, irmãos, eu senti uma unção que deu vontade de pular, virar piruleta dentro daquele quarto, para quem estava sem comer há 4 dias. Eu senti um poder de Deus, porque o poder de Deus é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Daqui a pouco entra o médico, o diretor, que era obstetra. Como é que pode o médico lembrar de mim? Lá no municipal ainda, não estou falando mal do municipal, irmãos. Como é que pode o médico está fazendo uma cesariana e lembrar de mim? Não é Deus? O médico entra no meu quarto, olha para mim e fala assim, Dorcelina. Falei, tudo bem? Estou bem. Ele disse assim, olha, já faz 4 dias que você está sem comer e sem beber, né? Eu falei, faz. Ele disse assim, olha, aqui está a enfermeira, aquela ruim, mal, grossa, estúpida. Ele disse assim, olha, ela vai tirar o teu sorinho, tá? Vai ajudar você a tomar um banhozinho, e depois a gente vai te dar uma sopa para você, e amanhã cedo a gente vai resolver o teu caso. Eu falei, tá bom, doutor, muito obrigada. Aquela enfermeira ruim olhou para mim com tanto carinho e disse assim, olha, vou fazer um negócio aqui, mas você não conta para ninguém, porque eu nunca fiz isso na minha vida, tá? A sopa do hospital é horrível. E hoje minha mãe nunca fez sopa, hoje minha mãe fez uma sopa. Então eu vou dar minha sopa para você, mas você não conta para ninguém? Eu falei, nunca. Estou contando aqui. Quebrei a promessa, pronto. Não vou contar. Era lá dentro do hospital que não era para contar. Não vou contar para ninguém. Eu falei, tá bom. Me tratou como princesa. Eita, meu Deus do céu, veio a noite inteira no quarto perguntar se eu estava bem, e trazia aguinha para mim, trouxe mais um negocinho. Eu quero dizer que quando Deus trabalha, Ele vai cuidar de você, porque você é princesa, você é príncipe. Chegou no outro dia de manhã, o doutor disse assim, vamos para a sala de cirurgia. O meu médico de lá liga para o doutor Harry e falou, vamos para a sala de cirurgia. O negócio é o seguinte, não vai ter que fazer só uma coretagem, vai ter que fazer umas 3, 4, porque o negócio aqui tá feio. Falei, tá bom, doutor, mas nós vamos fazer. Ele fez a coretagem, e aí ele olhou para mim, depois de 2 dias fez a ultrassom e disse assim, olha, é inacreditável, mas não tem mais nada, seu útero tá limpo. Aí o médico disse assim, é o seguinte, voltei para o meu médico, é o seguinte, daqui 40 dias, se esse hormônio não baixar, você vai ter que fazer quimioterapia. Ah, meu irmão, quando eu vi aquilo eu falei, vou não, eu já não tenho cabelo, ainda vai cair o que tem? Falei, Deus é Deus. Meu médico era ateu. Eu disse, olhei para a cara dele, eu falei assim, ó, se você acredita ou não, eu creio no milagre, porque Deus não é Deus de começo e meio, Ele é Deus de começo, meio e fim. O que Deus está fazendo na sua vida, Ele vai terminar no nome de Jesus. Irmãos, escute, a primeira semana eu abri o resultado 5%, a segunda 5%, eu nem abri, o médico olha, chegou na última semana, eu disse, Deus, eu creio, não vou fazer quimioterapia, mas se eu tiver que fazer, todavia o Senhor continuará sendo meu Deus. Eu quero dizer que eu fiquei, não abri aquele dia, eu não abri o resultado. Falei, tá aí doutor, pega aí, olha aí, veja aí. Hora que ele abre o resultado, ele olhou para o resultado, olhou para mim. Olhou para o resultado, olhou para mim. Eu disse, fala doutor, pode falar. Ele disse, é incrível, mas está tudo normal. Você não é filho da Joana lá da esquina, nem da Maria da padaria. Você é filha do Deus vivo. Fique de pé em nome de Jesus. Você é filha do Deus vivo. Você serve a um Deus poderoso, a um Deus que não existe impossível para Ele.